Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à live de divulgação dos resultados do quarto trimestre e ano de 2022 da Mills. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de mutar o áudio em original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da sua divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois elas envolvem condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Sendo assim, agora passaria a palavra ao Sérgio Kariya, CEO da Mills. Bom dia, a Mills agradece a presença de todos em mais uma live para compartilharmos os nossos resultados. Iniciamos a nossa apresentação no slide 3, com os principais destaques que marcaram o último trimestre e o ano de 2022. Geramos uma receita bruta de 376 milhões de reais no trimestre, atingindo o recorde de 1,3 bilhão no acumulado do ano, ambos com crescimento de 50% na comparação com os mesmos períodos do ano anterior. O ROIC, registrado para os últimos 12 meses, foi de 24% para a unidade de negócios rental, tanto leves quanto pesados, e 23% no consolidado da Mills. A partir deste trimestre, passamos a apresentar nossos resultados, incluindo o EBITDA ajustado, somente com exclusão de efeitos não recorrentes, quando assim indicado. Os impactos causados pela adoção do IFRS 16 na contabilização de aluguéis não são mais excluídos, para facilitar a comparação tanto com números contábeis quanto com as demais companhias atuantes no mercado. Sendo assim, a companhia apresenta um EBITDA ajustado de 146 milhões no quarto T de 22, com uma margem de 45%, sendo recorde de 512 milhões no ano de 2022, com uma margem de 47%. Nosso lucro líquido, por sua vez, foi de 48 milhões no quarto trimestre do ano de 2022, com uma margem de 15%. Entendemos que a queda na margem no quarto T foi pontual. O lucro no ano totalizou 216, com uma margem de 20%. Nossa alavancagem, permanece baixa, estando a dívida líquida equivalente a apenas 0,2 vezes o EBITDA nos últimos 12 meses da companhia. Os 430 milhões captados na sétima emissão de debêntures realizado em dezembro serão investidos no crescimento, além de contribuírem para o reperfilamento da dívida da companhia. Investimos 246 milhões de reais no quarto T22 e totalizamos 600 milhões de reais investidos nos últimos 12 meses, encerrados em dezembro de 2022. Tais movimentos refletem a confiança no potencial do mercado de locação e na capacidade de performance da Mills nos próximos anos. Chegamos à marca de 55 filiais, reforçando nossa presença nacional e a vocação de liderança da companhia no setor. Em 2022, distribuímos 50 milhões de reais via JCP e 1,2 milhão de dividendos complementares a serem distribuídos em 23 para atingir o payout mínimo estatutário de 25% sobre o lucro líquido. Sendo assim, um yield de 2,5%. Na frente ESG, o programa Partilhar, por meio do qual a companhia realiza doações a diversas organizações e entidades sociais,
chegou à sua terceira edição nesse ano de 2022. Também registramos um recorde no montante doado. Somado a isso, no dia 4 de janeiro deste ano, recebemos a notícia de nossa participação do índice GPTW da B3, e é com muita alegria que a gente comunica isso. Consideramos que esse é mais um benefício do nosso compromisso com o bem-estar do colaborador. Por último, celebramos também a chegada de plataformas elevatórias híbridas, que adicionados à nossa frota, é mais uma alternativa que a gente oferece aos nossos clientes e a gente reforça todos os nossos esforços dentro do tema material prioritário da companhia, que é a ecoeficiência operacional e soluções sustentáveis. Como vocês podem ver, foi um ano de muito trabalho e muito esforço do nosso time, mas que também foi compensado através de recordes batidos em praticamente todas as frentes de nosso resultado. Nosso desafio agora é manter o crescimento sem perder o equilíbrio de nossas despesas, nem penalizar a saúde do nosso balanço. Mas posso dizer que estou muito satisfeito com a história que vivemos no ano passado e estamos muito otimistas, mas bastante atentos com o ano de 2023. Passo agora a palavra para a Carol, que vai comentar nosso desempenho financeiro no trimestre. Obrigada, Caria. Seguindo para a análise do resultado de Rental no slide 5, mostramos que nossa frota recebeu mais de 400 equipamentos nos últimos 3 meses de 2022. O valor de reposição é de 3,3 bilhões atualmente. Na Mills, buscamos uma administração responsável da nossa frota, investindo no mix ideal para melhor atender aos nossos clientes. Contamos com crescimento orgânico e também com avaliação constante de oportunidades de aquisição de M&As como alavanca de crescimento. A respeito do andamento do nosso projeto de overhaul de frota, o Fênix, informamos que foram recuperadas 392 máquinas indisponíveis em 2022 e o projeto está praticamente concluído. Esse projeto potencializou nossa geração de receita através da maior disponibilidade de equipamentos. Seguindo para o slide 6, gostaria de lembrar que este trimestre contempla os resultados da Triengel e o início da nossa operação de rental pesados também pela via orgânica. Vemos a contribuição que esse movimento já trouxe para a diversificação da receita da companhia. O agronegócio, por exemplo, que é um setor resiliente e significativo da atividade econômica brasileira, aumentou sua representatividade em 4,4 pontos percentuais na carteira de clientes da Mills, totalizando agora 6% no período. Os 20 maiores clientes de rental representaram 19% do faturamento da unidade de negócios no quarto trimestre de 2022. Como parte da nossa estratégia, buscamos a diversificação da receita da Mills como uma proteção aos efeitos cíclicos macroeconômicos. Ao mesmo tempo em que observamos a capacidade de aumentar nosso top line através de oportunidades de cross-sell e aumento de share of wallet, também temos a preocupação de diminuir a concentração e a exposição a um determinado cliente ou setor, buscando potencializar, assim, a resiliência do nosso negócio. Com o aumento da frota, da taxa de utilização e dos preços praticados na locação de leves, além do início da nossa atuação no segmento de pesados, a nossa receita líquida cresceu 46% em 2022 na unidade de rental combinada. Na mesma comparação, o EBITDA ajustado cresceu 57% e uma expansão de margem de 3 pontos percentuais. A receita líquida no trimestre cresceu 49%, enquanto o EBITDA ajustado apresentou um crescimento de 39%. A redução da margem no quarto trimestre é um efeito pontual relacionado principalmente a ajustes na provisão de incentivo de curto prazo em função da superação das metas estabelecidas para o ano. Em 2023, a nossa expectativa é que as margens sejam normalizadas. No slide 9, fica evidente o bom momento que nossa unidade de formas e escoramentos está vivendo.
observamos um aumento de 53% na receita, que foi de 29 milhões no quarto trimestre de 2021 para 45 milhões no quarto trimestre de 22, e um aumento de 185% no EBITDA ajustado, com crescimento de 18 pontos na margem no período. No ano, a receita líquida cresceu 58% e o EBITDA ajustado cresceu 200%, atingindo 61 milhões. O destaque no desempenho dessa unidade de negócios foi para o aumento de 74% na receita de locação, principalmente em razão de melhores preços praticados e maior taxa de utilização dos equipamentos, o que aponta para um bom momento para o setor da construção civil e infraestrutura, oportunidade que está sendo capturada pela Mills como líder absoluta em formas e escoramentos. Passando agora para o resultado consolidado no slide 11, apresentamos com orgulho nosso desempenho recorde. Tanto receita líquida quanto EBITDA são os maiores da história da Mills, passando a receita líquida de 738 milhões em 2021 para 1,1 bilhão em 2022. O EBITDA ajustado, por sua vez, foi de 309 milhões para 512 milhões em 2022, o que representa um crescimento de 66% no período. Na comparação anual entre os trimestres, a receita líquida do quarto trimestre de 21 apresentou crescimento de 49%, passando de 219 milhões para 326 milhões, enquanto o EBITDA ajustado passou de 98 milhões para 146 milhões no quarto trimestre de 22, um aumento de 48,2%. Esses resultados sinalizam que a estratégia de crescimento no setor de locação, seja através das unidades de negócios rental ou formas escoramentos, mostra-se bem-sucedida e promissora. A demanda está acompanhando a expansão da Mills e somos consistentes em nosso crescimento. Passando para o slide 12, destacamos o lucro líquido de 216 milhões no ano de 2022, 112% acima do resultado de 2021. No último trimestre de 2022, o lucro foi impactado pela reversão de um crédito de imposto de renda diferido no valor de 14 milhões, sem impacto no ano. Excluído esse efeito, a margem líquida estaria mais perto da margem histórica da companhia e em linha com a margem do ano de 2022, que foi 20%. Olhando para o gráfico à direita no slide, vemos que a geração de caixa da Mills apresenta forte crescimento ao longo dos trimestres. Enquanto o fluxo de caixa operacional quadruplicou, o fluxo de caixa livre para a firma oscilou ao longo dos últimos 5 trimestres, considerando os investimentos feitos pela companhia para aquisição de máquinas e também dos desembolsos relativos às operações de M&A. Finalizando, compartilhamos as posições de caixa e endividamento da companhia no slide 13, no qual demonstramos que nossa dívida líquida atingiu 88 milhões de reais, partindo de uma dívida bruta de 885 milhões, quase totalmente compensada pelo caixa de 796 milhões. Em dezembro, fizemos uma nova captação. Foram obtidos 430 milhões de reais em debêntures a um custo de CDI mais 2,05%, com prazo de pagamento até 2027. Destacamos também que, em janeiro desse ano, a Moody's publicou o upgrade de rating da companhia, elevado para A+, diante da melhora percebida na geração de caixa e capacidade de pagamento da Mills. Os ratings da S&P e Fitch foram mantidos em duplo A- e A, respectivamente. Passamos de um custo médio de CDI mais 2,34% no terceiro TRI de 22 para CDI mais 2,23% no quarto TRI de 22. O prazo médio de pagamento de nossa dívida foi alongado e passou de 2,4 anos em setembro para 3,1 anos em dezembro de 22. Encerramos mais um trimestre com os covenants cumpridos e baixo endividamento,
sendo 0,2 vezes a dívida líquida sobre EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Vale lembrar que nossa dívida bruta é composta quase que em sua totalidade por debêntures e possui 90% do seu pagamento previsto para o longo prazo. Encerro meus comentários com agradecimento ao nosso time, que tem realizado um grande trabalho para avançarmos em nossa jornada de crescimento, e a vocês, nossos acionistas e investidores, pela confiança depositada e interesse na história da Mills. Devolvo a palavra ao Caria para suas considerações finais. Obrigado, Carol. Fechamos a apresentação de hoje com a mensagem de que acompanhamos as oscilações da economia e dos mercados no Brasil com muita atenção. Embora tenhamos indicações de que 2023 pode ser um ano de instabilidades e um longo período de taxa de juros elevadas, mantemos nossos pés no chão, com nosso foco voltado para as forças que trarão bom desempenho em qualquer cenário para a companhia. O cliente está sempre no centro. Nossos produtos e serviços são diferenciados, tanto pelo mix de produtos que oferecemos para alocação em mais uma linha de equipamentos, quanto pelos fabricantes premium que compõem a frota. Nosso trabalho é garantir eficiência e produtividade do cliente no seu dia a dia. Essa é a nossa proposta de valor. Somos líderes absolutos de plataformas elevatórias na América Latina. Temos escala para nos diferenciarmos nas negociações e estamos muito próximos dos nossos clientes, atendendo a mais de 1.400 cidades. O início de nossa operação em locação de máquinas e equipamentos pesados também favorece a diversificação da nossa receita e também minimiza os efeitos negativos de ciclo macroeconômicos, uma vez que a gente busca contratos de longo prazo. Investimos para que o nosso negócio funcione de maneira cada vez mais eficiente e rapidamente escalável. Tecnologia e inovação são ferramentas poderosas em nossas atividades e seguimos com um olhar atento à nossa jornada digital para encantar ou continuar encantando nossos clientes. Também revisamos os nossos processos e replicamos as estratégias que trazem eficiência e redução de custos. Por último, mas não menos importante, controlamos nossa alavancagem e preservamos um balanço sólido, com forte geração de caixa. Os investimentos são analisados cuidadosamente para otimizar nossa estrutura de capital e os retornos gerados. São esses pilares que a Mills segue a sua jornada de crescimento de maneira otimista, mas ainda que cautelosa. Ficamos à disposição dos senhores para responder às perguntas neste momento. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas e sua câmera, caso você deseje. Se preferir, digite sua pergunta e, caso deseje, deixe indicado para que o operador a leia. Nossa primeira pergunta é do Alexandre Assaf. Alexandre, habilitaremos o seu áudio para que possa prosseguir com a sua pergunta. Alexandre, seu áudio já está liberado. Pode prosseguir, por favor. O áudio do Alexandre já foi liberado. Acredito que ele esteja com algum problema técnico. Posteriormente, regressamos a ele. Vamos para a próxima pergunta. Só um segundo. Oi, pessoal. Bom dia. Gabriel Rezende aqui do Itaú BBA. Consegue me ouvir? Sim, Gabriel. Bom dia, Caria, Carol. Parabéns por mais um resultado bem forte. Duas questões aqui do nosso lado. Queria entender um pouquinho melhor o crescimento de receita no quarto trimestre, principalmente na comparação com o terceiro trimestre de 22. Foi quase 20% de crescimento, né? Então, agradeceria se vocês pudessem fragmentar esse aumento, considerando tanto a adição de frota que aconteceu no terceiro tri, que eu entendo que teve um efeito cheio já no quarto, mas também como que foi a tendência de utilização e yield no segmento de locação. E um segundo ponto aqui, vocês já comentaram durante a apresentação sobre a questão da queda de margem ter sido pontual por conta de stock options, remuneração variável no quarto tri, mas entendo também que a estratégia de expansão de filiais, ou seja, na expansão da estrutura física da Mills, também seja um fator pesando na margem aqui.
Então é só confirmar esse entendimento e entender o quanto das 55 filiais que vocês têm hoje não está 100% rampada ainda, né? Ou seja, o espaço que a margem teria para melhorar com as filiais sendo rampadas aí. Tudo bem que vocês têm um plano de expansão, mas entender qual que é o peso desse efeito no todo. Tá bom. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Deixa eu começar aqui com o aumento da receita. O aumento da receita no quarto trimestre ele teve três efeitos, né, praticamente. O primeiro deles, ele está atrelado ao preço. A gente conseguiu fazer uma evolução de preço do terceiro para o quarto trimestre, principalmente no rental levies, além da volumetria de equipamentos, não só os equipamentos que entraram ao longo do terceiro trimestre, e parte de que entraram no quarto trimestre. Nós tivemos um efeito talvez concentrado de entrada de equipamentos em dezembro especificamente, que acabou não gerando receita e impacto positivo ainda no resultado da companhia. E também teve o efeito da linha amarela, né? A linha amarela no terceiro trimestre a gente contabilizou praticamente um mês e agora veio full trimestre, né? Então a gente teve efeitos não só de volumetria de rental, mas também melhora de preços no efeito na linha amarela também. No que tange o seu segundo questionamento, a abertura de filial, o que a gente normalmente faz, a gente faz um posto avançado um pouco antes, exatamente para certificar de que nossa estratégia na abertura de filial ela está condensada ou está alinhada com o que a gente tem de expectativa. Então, a gente normalmente começa colocando comerciais, técnicos avançados e equipamentos para a localidade, para depois a gente ter a segurança da abertura de filial. Isso mitiga um pouco o J-curve, né, a curva inicial de impacto na margem. O efeito da margem dessas filiais, hoje, quando você olha, ela é equilibrada com as margens, vamos dizer, médias das outras filiais, as filiais mais antigas, tá? Então, o efeito principal mesmo de impacto da margem foi essa provisão, dado, né, a maioria, né, a maior parte foi impacto dado o aumento dessa provisão de PLR a ser pago para a companhia. Tá certo, Caria, entendi. Obrigado. A próxima pergunta é do Maurício Ramani, analista buy-side da Reach Capital. Maurício, abriremos o seu microfone para que possa realizar a pergunta. Acredito que o Maurício esteja com algum problema no microfone. Caria, leria a pergunta do Maurício. A pergunta é a seguinte: Caria, qual a expectativa de evolução do D&A daqui para frente? Obrigado. Obrigado, Maurício, pela pergunta. Nós também tivemos um impacto, sim, né, do D&A ao longo desse ano, principalmente porque a gente reforçou também o nosso time, não só na área de tecnologia, para todos os desafios e pilares estratégicos que a gente tem para desenvolver nesta área, mas também o D&A para a linha amarela. A gente espera e estamos focando para esse ano de 2023 uma estabilização no D&A e um foco muito grande em custos e despesas, né? Então, a gente quer buscar uma melhora de margem através de menos impacto de D&A na receita, ou seja, ele ser um pouco mais offsetado com o aumento da receita e assim a gente ganha um ganho de produtividade. Perfeito. A próxima pergunta é do Marcelo Arazi, analista sell-side do BTG Pactual. A pergunta é a seguinte: parabéns pelo resultado, pessoal. Vocês pretendem manter um ritmo de crescimento de frota acelerado em 2023, apesar dos desafios macroeconômicos? Alguma prioridade entre crescer em PEMT versus IL? Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Acho que o ponto aqui é a gente está um pouco mais cauteloso para o ano de 2023, né? Essa curva de juros esticada faz com que a gente tenha um pouco mais de atenção
e escolha os projetos com mais rentabilidade. Então, a gente está, para leves especificamente, a gente está focando muito na expansão de frota do que na renovação da frota. Então, esse seria esse foco para equipar as filiais que a gente abriu. Nós vamos abrir aí, nossa estimativa é abrir novamente quase 10 filiais para o ano de 2023. Então, equipar essas filiais. E para a linha amarela, muito focado na escolha dos melhores projetos, né? Como a gente tem aqui uma proposta de valor de entregar uma diferenciação de serviço para os nossos clientes, escolhendo máquinas premium, contratos mais de longo prazo, a gente vai escolher os contratos ou os bids que tiverem melhores retornos, né? Então, os investimentos eles vão ser muito mais cautelosos neste aspecto, né? Então, a gente não pretende acelerar demasiadamente nesse momento mais conturbado aqui de Brasil, de taxa de juros e cenário macro, né? Perfeito. A nossa próxima pergunta é do Renan, analista buy-side da For1. Bom dia, pessoal. Gostaria de saber qual o tamanho da frota de linha amarela atual. Triangle estava com 245 máquinas. Outra questão. Chegaram a evoluir as conversas com a OEM? Custo por inflação ainda deve pesar no valor da aquisição? Hoje nós terminamos o final do ano com aproximadamente 350 máquinas, tá? Entraram quase 90 máquinas aí em dezembro, né? Entraram praticamente na última semana, as 2 últimas semanas de dezembro, os equipamentos de linha amarela. Quando você olha, eu não sei se eu entendi bem as nossas conversas com OEMs, com os fabricantes, se essa é a pergunta, a gente tem sentido uma estabilização de preços dos fabricantes para o ano de 2023 nos equipamentos de linha amarela. A gente não está com uma expectativa ainda de queda nesse momento, mas sim de estabilização e não aumento de preços comparado com o ano de 2022. A dinâmica de plataformas elevatórias ela é ligeiramente diferente, ela depende também, obviamente, muito mais focada pelo macro global, né, por a gente importar os equipamentos, só que a gente fez a compra e as aquisições para o ano de 2023 ainda o ano passado, então a gente tem um pequeno efeito, mas hoje, neste olhar de 23, teria um novo aumento, mas a gente não vai ter esse impacto, dado que a gente fez a aquisição no ano passado para o ano de 2023, tá? Perfeito. Nossa próxima pergunta é do Alexandre Assaf, investidor pessoa física. São 2 perguntas. Parabéns pelos resultados, pessoal. Como está a dinâmica da taxa de utilização de equipe e rental rate? E, por favor, comentarem eventuais novos M&As no setor de linha amarela. Bom, a taxa de utilização, nós estamos, chegaram muitos equipamentos, né? Nós estamos aí trabalhando para alocá-los. A gente tem uma sazonalidade em dezembro, né? Em dezembro, nosso equipamento de curto prazo, dado festas, finais de ano, etc., eles têm uma devolução relativamente alta e a gente já está praticamente equalizando de novo a utilização para os patamares né, novembro, pré-dezembro. Então, a gente está aí girando em torno de 66%, 67% de utilização em leves. A nossa linha de pesados, se vocês olharem a gente já fechou muito contrato, por serem contratos de longo prazo, a gente tem uma volumetria hoje quase beirando 70% já fechado, ele não foi enviado ainda para o cliente, porque ele é um envio programado. Então, a gente está com as máquinas, estamos preparando os equipamentos para os nossos clientes, e elas devem ser enviadas ao longo deste trimestre, mas a gente tem aí aproximadamente do capital investido 60% e alto, quase 70% de utilização desses equipamentos, tá? Nossa próxima pergunta... Perdão, tinha uma pergunta de M&A aqui, eu me recordei aqui. A gente continua com foco em M&A, obviamente, acho que a cautela ela é igual, né, assim, para CAPEX quanto para M&A, no final, a gente tem que olhar essa questão de taxa de juros e qual, né, o significado desse M&A, mas a gente mantém o foco, estamos
estamos bastante atentos. Só para lembrar, assim, a nossa estratégia, principalmente na linha amarela, se a gente for olhar também aquisições, ela tem que aportar um conhecimento alinhado com essa estratégia nossa de marcas premium, contratos de longo prazo, e trazer, obviamente, mais know-how para a companhia, né? Nós fizemos bastante aporte com a aquisição, aporte de conhecimento, né, eu digo, da Triengel, e também contratamos profissionais muito experientes no mercado. Então, a gente quer este olhar de aquisições para os próximas etapas, ela tem que estar alinhada a essa estratégia, não só de contrato de longo prazo, máquinas premium, mas ela tem que agregar também conhecimento para dentro da companhia. Perfeito. A nossa próxima pergunta é do Cláudio Cousin, investidor do portal Small Caps. Parabéns a todos pelos resultados apresentados e, sobretudo, pela ousadia em diversificar o business, incorporando a linha amarela no seu negócio. Essa aquisição aumenta as expectativas dos investidores sobre o desempenho do rental de equipamentos leves e da linha amarela. A companhia pretende fornecer, já em 2023, dados e informações separados desses dois business para que os investidores possam acompanhar e entender o desempenho do novo negócio? Poderiam fornecer uma ideia da participação da linha amarela nos números, receita líquida e EBITDA apresentados no quarto trimestre de 2022? Obrigado. Oi, Cláudio, obrigada pela pergunta. Em relação à separação dos negócios das BUs de leves e pesados, a gente pretende divulgar essas informações em conjunto, como a gente veio divulgando aqui nesse primeiro trimestre. Eu acho que alguns indicadores a gente acaba compartilhando. Então, por exemplo, no nosso earnings, você pode ver a idade média da frota separada entre leves e pesados, mas o financeiro, o nosso objetivo é realmente mostrar isso fechado, como a gente vê outros players divulgando. E a segunda pergunta em relação à receita. Era a percentual da receita entre linha amarela e leves. Então, quando a gente olha o ano de 2022, a gente teve de receitas de pesados, a gente teve 20 milhões de receita. Então, a gente consegue olhar, como a gente ainda não fez a incorporação, inclusive, da Triengel, ela vai acontecer agora em maio, provavelmente, a gente tem as DFCs aí separadas e vocês conseguem olhar o número de 2022 da Triengel ainda separado. Agora, vale lembrar que, como o Caria comentou, a gente teve uma chegada de equipamentos muito no final do ano, em dezembro, de equipamentos de crescimento orgânico, e esse resultado ele ainda não aparece no ano de 2022. Então, a entrada orgânica em linha amarela, ela vai aparecer nos números de 2023. 2022 ainda a gente tem um reflexo muito baixo. Perfeito. A nossa próxima pergunta é do Carlos Alberto, investidor TC. Gostaria de mais informações sobre o projeto Fênix. Carlos, a gente até divulgou isso, tá no resultado, a gente fez praticamente 95%, tem um restante de equipamentos aqui para o ano de 2023, então ele está praticamente concluído o projeto Fênix, tá? Faltam só um pouco menos de 5% dos ativos estimados para a gente fazer o overhauling total dos equipamentos, que vão ser concluídos agora nesse ano de 2023. Nossa próxima pergunta é do Pedro Gonzaga, analista buy-side da Mantaro Capital. Gostaria de entender quanto do aumento de SG&A no 4T22 pode ser considerado recorrente e, assim, qual deve ser o patamar dessa linha ao longo de 2023? Bom, vamos lá. Em relação ao quarto trimestre de 22, a gente teve 11 milhões de custos extraordinários de SG&A dentro do nosso resultado. Então, a gente até chega a mostrar na apresentação que a nossa margem, se a gente não fosse considerar esses itens extraordinários, ela chegaria a mais ou menos 48%.
Então, esses itens, na verdade, como o Caria comentou, basicamente eles dizem respeito à superação de metas que a gente teve no ano de 2022, e esse ajuste da provisão aconteceu no quarto trimestre. Então, se a gente olhar, a gente também tem no 2022, a gente tem também o startup da operação de linha amarela, né, que teve algum efeito adicional no D&A, mas a gente vê um D&A do primeiro trimestre em diante mais enxuto do que a gente viu no quarto tri. Então, voltando às nossas margens, aos patamares históricos que a gente tem aí na faixa de 48%, as nossas margens EBITDA. Nossa próxima pergunta é do Alexandre Assaf, investidor pessoa física. Podem comentar a dinâmica e oportunidades entre setores da economia? Exemplo, agenda privada de concessões no setor de UNC, programa Minha Casa Minha Vida para o setor imobiliário, etc. Alexandre, acho que a gente enxerga de uma forma bastante otimista, principalmente os leilões realizados aí nos últimos anos, e essa expectativa de obras aí para os próximos anos, mas a gente está falando de obras de infraestrutura. No lado de residencial, a gente tem quase nada de efeito positivo. Minha Casa Minha Vida, a gente não tem uma presença de participação no mercado residencial ou a construção residencial de baixa renda. Nós tínhamos no passado, mas hoje a companhia remodelada, a gente tem foco no mercado industrial, nos setores mais perenes agora, vocês viram que a gente está aumentando a presença ou a participação do setor do agro dentro da receita da companhia, então nós estamos mirando mais isso e, obviamente, vamos surfar as obras de infraestrutura e os leilões que foram realizados aí no passado, tá? Lembrando a todos que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação aparecerá para ativar seu microfone e então você deverá realizar a sua pergunta. Se preferir, digite sua pergunta e, caso deseje, deixe indicando para o operador ler. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, senhor Sérgio Caria, pode prosseguir. Agradecemos a participação de todos na nossa live de resultados do quarto trimestre do ano de 2022 e do ano de 2022. E nossa equipe de relações com os investidores permanecem à disposição para caso tenham mais perguntas, dúvidas. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos.